E bora de resumão da Semana de Moda de Nova York, lembrando que eu sempre trago os principais destaques de forma individual, trazendo muito mais detalhes nos vídeos que estão na playlist Fashion Week, para quem tiver interesse, inclusive se você é novo aqui no canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário e bora falar sobre tudo que aconteceu de mais relevante nesta semana. Então a gente começa com a marca Kate, que está muito em ascensão lá em Nova York, uma marca que tem crescido muito e que tem um DNA basicamente e literalmente nova-iorquino, da mulher nova-iorquina, e eles trazem também esse lado mais sombrio dessa mulher, um lado mais dark, vamos dizer assim. Então as peças elas têm um certo peso, eles trabalham com cores muito sóbrias, então sempre trabalhando muito com cores escuras, principalmente o preto, trabalhando muito com couro de uma forma bastante intensa, e eles têm essa raiz, vamos dizer assim, minimalista. Então a gente vê alguns looks que são um pouco mais leves, mais monocromáticos, e de vez em quando eles trazem também essa parte do handmade, dessa parte mais artesanal, que é bem interessante, mas que nessa coleção eu achei que ficou um pouco se assemelhando ao que a Bottega já tem feito. Então eu acho que isso é um problema, a gente vai ver muito nessa semana de Nova York as marcas se repetirem, fazendo mais do mesmo, o que não é nem um pouco interessante, as marcas acabam se perdendo, e aqui entra essa parte que eu tava falando, que começa a lembrar um pouco a Bottega, e basicamente é isso. Aí a gente vem com a Calvin Klein, que retorna às passarelas depois de muito tempo, inclusive com a nova diretora criativa, que é a Verônica Leone, que já passou pela Jil Sander, já passou pela Moncler, pela The Row, inclusive já teve passagem na Celine na época que a Phoebe Philo estava lá. Então a gente consegue ter uma ideia de onde vem, teoricamente, o DNA de criação dela, lembrando que ela é a primeira designer criativa feminina da marca, o que é muito importante, mas a gente vê nitidamente o que a gente já viu em todas essas marcas que eu acabei citando por aqui. Então, apesar da Calvin Klein ser uma marca que tem essa base minimalista, que foi uma das pioneiras a trazer esse vestuário mais casual do armário, do dia a dia para a passarela, em tempos em que a extravagância imperava, né, uma marca que teve muito destaque, principalmente nos anos 90, apesar de ter surgido ali nos anos 70, realmente deixa a desejar justamente por essa questão, porque apesar de ser uma moda mais comercial, a gente vê o design que a gente já viu nas outras marcas, essa que é a grande questão e o grande problema, na minha opinião, mas essa é a estreia de Verônica Leone. Aí a gente segue com a Michael Kors, que, como eu tava falando pra vocês, eu coloquei essas três marcas, uma seguida da outra, justamente pra vocês verem que a gente praticamente vê a mesma coisa na passarela, e tem sido assim, principalmente nas semanas de Nova York, são pouquíssimas marcas que saem desse lugar comum, que é trazer essa moda mais minimalista que fez muito sucesso nos anos 90, que é aquele armário casual básico do dia a dia, com tons e cores sóbrias, e não trabalhando essa questão da criatividade, né? A gente sabe que a Michael Kors é uma marca mais comercial, e embora ele tenha até trabalhado um pouco mais aí na questão das silhuetas, né? A gente vê que ele mexe um pouco no desenho, a coisa não vem tão óbvia, tão previsível quanto geralmente vem a moda dele, que, como eu falei, tem esse aspecto comercial, a gente já espera isso, mas, como eu falei, também é essa questão que a gente tá muito cansado de ver. Então, basicamente é essa coleção. Aí a gente segue com a Altuzarra, que, na minha opinião, é uma marca que tá perdendo um pouco a própria identidade. Alguns anos atrás eles trabalhavam com raízes um pouco mais do boho chique, mais setentista, eles trabalhavam muito com estampas tie-dye, né? Eles tinham esse aspecto mais forte, vamos dizer assim, que era meio que o DNA da marca, né, que a gente pode dizer. E nos últimos anos eles têm se rendido a essa questão mais comercial, trazendo looks mais minimalistas, mais dentro desse padrão mercadológico que eu acabei de falar. E uma coisa que eu acho que decepciona muito é quando eles começam a trabalhar a partir daqui nessa estética boho chique dos anos 70, que é o comeback de 2010, trabalhando com a estética que a Chloé acabou de trabalhar, que inclusive foi inspirada na época que o Karl Lagerfeld estava na Chloé. Então, eles trazerem isso para Altuzarra eu achei praticamente um absurdo. E depois eles vão continuar trabalhando algumas outras peças aqui nesse contexto um pouco mais minimalista, como eles têm feito aí nas últimas coleções, mas assim, muito parecido com aquilo que a gente sempre vê nas passarelas, não trazendo nenhum tipo de novidade, nenhum tipo de acréscimo. Aqui eles trabalham essas franjas nesses vestidos, depois eles trabalham um pouco esse contexto floral. As únicas peças que eu acho que fazem um pouco de diferença são essas últimas, onde eles trabalham mais volume nas saias e um pouco de handmade, eu achei interessante. Aí a gente segue com a Thom Browne, que é um alívio criativo sempre na Semana de Moda de Nova York, ou seja, é uma marca que representa também resistência nesse sentido de não se render à moda comercial, e a gente sabe que é uma moda muito peculiar. O Thom Browne, ele tem essa raiz no prep, que é uma moda mais esportiva, mais colegial americana, e trabalha muito essa questão da alfaiataria, e ele brinca com isso, né? Ele mescla as duas coisas, às vezes ele trabalha mais com esses tons sóbrios, como cinza, por exemplo, que ele adora,
E às vezes também ele traz cores para a passarela. E nos últimos desfiles, na minha opinião, eu acho que ele tá um pouco repetitivo, porque essa coleção, por exemplo, ele já trabalhou esse mix de estampas de xadrez de formas muito semelhantes em outras coleções. Então a impressão que a gente tem é que é uma espécie de liquidificador que ele tem feito nos últimos anos com todas as referências que ele mesmo já trabalhou. E trazendo esse contexto de liberdade e de expressão que ele trouxe para essa coleção, inclusive ele coloca a si próprio dentro de uma gaiola de uma forma representativa, eu acho que conversa um pouco sobre ele não conseguir mais trazer o tanto que ele queria da criatividade dele para a passarela, justamente porque não vende, ou seja, não entra dentro desse contexto comercial e fica muito difícil para uma marca sobreviver. Eu acho que essa gaiola representa isso porque, como eu falei, é uma moda que está se tornando cada vez mais previsível, infelizmente. Aí a gente segue com Carolina Herrera, lembrando que ela não assina mais as coleções, quem assina é o Wes Gordon, que é o diretor criativo da casa, que já está há 6, quase 7 anos. Inclusive, nas últimas 2 coleções ele está conseguindo colocar um pouquinho da identidade pessoal dele, porque a gente sabe que ele é muito engessado, ele tem que corresponder muito fielmente aos códigos Carolina Herrera e a gente não vê muito da personalidade dele, o que é um pouco triste, porque a gente acaba vendo uma repetição do mais do mesmo, muitas vezes nas coleções elas se tornam muito cansativas. Então eu acho que essa coleção ele conseguiu dar pequenos toques. Então, por exemplo, as flores que são tradicionais Carolina Herrera, ele trouxe de forma bordada, ele trouxe através do broche, que são coisas um pouco diferentes. Ele vai trabalhar um pouco as proporções, as silhuetas, então essas saias rodadas, midi, que são tradicionais também Carolina Herrera, ele traz com a camisa para fora, trabalhando a proporção da camisa de uma forma desproporcional, mas assimétrica, vamos dizer assim. E aqui na parte floral, ele traz algumas estamparias diferentes, traz alguns tecidos diferentes, trazendo esse contexto mais de tapeçaria em algumas peças. E aqui, por último, ele vai trabalhar a moda festa, que é o grande clássico, o grande forte aí da marca, trazendo minimamente o toque dele e dando continuidade de uma forma maravilhosa, mas acrescentando. E aí, falando da marca mais quente de Nova York, que é a marca Luar, que inclusive na última temporada teve Madonna e Beyoncé na primeira fila, então é uma marca muito queridinha aí entre as celebridades. E o diretor criativo, que é proprietário da marca, ele tem um contexto ativista, político muito forte, então ele trabalha essa questão com um termo pejorativo que é usado em alguns países latino-americanos. Eu dei mais detalhes lá no meu vídeo, quem quiser saber. E ele trabalhou essa linha mais minimalista dele, mas sempre brincando muito com as formas, com as silhuetas. Então, dessa vez ele trabalhou mais com as golas do que com os ombros, como ele costuma trabalhar no sentido de volume. Trouxe mais textura para as peças, principalmente, e trouxe as penas, que conversa com o contexto do objetivo do desfile. Aí a gente segue com Christian Siriano, que eu acho que é uma marca que está sempre se reinventando. Embora a gente saiba que é muito difícil você trazer para a passarela uma coisa que ninguém nunca fez, que eu acho que nem é tanto a proposta do Christian Siriano, mas como ele consegue trabalhar com a variedade que a moda oferece, que parece que muitos designers esquecem. Por exemplo, a variedade de tecido, de textura, de estamparia. Então, o Christian Siriano, ele tá sempre se inovando, se renovando nessa parte. As coleções dele não são previsíveis, não são repetitivas. Cada hora ele tá trabalhando de um jeito, com temáticas diferentes. Então, ele traz esse ar fresh pra moda, né? E essa coleção, por exemplo, ele trouxe muito essa questão do preto e do vermelho. Inclusive, ele fala que o vermelho, esse tom, ele remete àquele carro dos sonhos, aquela coisa meio hollywoodiana, aquela coisa da Ferrari, da Lamborghini. Então, ele quis trazer um pouco desse contexto. Lembrando que ele é um dos preferidos para tapete vermelho, porque ele também tem esse contexto de moda festa muito forte. E justamente, ele não faz nada de muito absurdo, mas ao mesmo tempo ele é criativo e ele faz essa moda, vamos dizer assim, usável, mas que é sempre muito interessante. Enfim, é maravilhoso. Aí a gente segue com Ana Sui, que foi uma das poucas aí também que arriscou um pouco diferente do que as marcas mais tradicionais aí da semana arriscaram, que é aquilo que eu falei, né? Elas vêm com aquele contexto comercial. E a Ana Sui é uma marca antiga, né? A Ana Sui desenha aí pelo menos há uns 30 anos, fez muito sucesso nos anos 90, e ela resolveu apostar nessa estética do boho chique dos anos 70, que a gente sabe que é um comeback, mas ela veio nessa linha mais brecholenta, que é muito o que o Michele fazia, por exemplo, na Gucci. Então ela trouxe essa estética inspirada nos anos 30, mas eu achei que ficou com um contexto bem estético dos anos 70, vamos dizer assim, né? Que eu acho que é uma moda que não agrada tanto a geração Z, tanto que vamos ver como é que vai ser o resultado do Michele nessa temporada. Aí a gente segue com uma marca meio recente no mercado, Christopher John Rogers, que começou a sua marca lá em 2018, ganhou prêmio de novos designers ali em 2019, mais ou menos. Então ele tem uma moda bastante colorida e é uma marca que traz um pouco esse ar fresh para a semana de moda de Nova York, que vem com cores tão sóbrias, né? Tão cinza, preto, marrom escuro. Então ele traz essa cor, essa vida, e é um grande DNA dele, e isso não foi diferente. Então ele ficou 2 anos fora aí da semana de moda, embora seja uma marca jovem no mercado, mas está retornando, e retornando de uma forma muito interessante. Chamou bastante atenção esse desfile.
E esses foram os principais destaques da semana de Nova York. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. Se você quiser deixar um comentário, eu vou ficar muito feliz de poder ler, porque é muito interessante saber o que vocês pensam, o que vocês acham, justamente para entender o mercado de consumo, né? O que as pessoas estão esperando dos desfiles de moda, das passarelas, se elas estão gostando, enfim. Deixa a sua opinião e até o próximo vídeo. Um beijo grande, tchau!